Você está sabendo lidar com a sua pressão que você está recebendo no seu dia a dia, no seu trabalho? Fica aqui que a gente vai falar desse assunto hoje. Eu sou Carlos Carraro, seja muito bem-vindo ao canal Creme do Milho. A gente tem aqui um texto do site da... Opa, deixa eu compartilhar com vocês, que ajuda, né? Que é do site da Alice, alice.com.br. Um abraço para essa turma. Primeira vez que eu estou lendo um texto deles, hein? E aí o título, ele é Como lidar com pressão no trabalho sem prejudicar a sua saúde. Trabalhar sob pressão é uma experiência que todo mundo já passou ou vai passar. Saiba como agir nesses momentos. Aí a gente tem aqui uma primeira imagem, né, do que é uma chaleira. Essa chaleira começando a sair a fumacinha aqui sob um fogão, né? E vamos começar o nosso texto. Em menor ou maior grau, situações de pressão no trabalho sempre vão existir, não importa a área. E já que fases assim são inevitáveis, é importante conhecer formas para que ela não prejudiquem a saúde e a produtividade. O momento de pressão pode ser encarado como uma oportunidade de testar seus limites, conhecer seu potencial e aprimorar ou desenvolver competências e habilidades. Explica a psicóloga Laís Fontes Vaz, da Alice. Alice é um plano de saúde, gente. Mas não vira um abraço, então, para a doutora Laís. Mas quando vira rotina poder trazer complicações, mas pode. Mas quando vira rotina pode trazer complicações, né? A pressão. Viver sob pressão pode gerar uma sobrecarga emocional alta e levar a problemas de saúde física e mental. O segredo é o equilíbrio. Trabalhar sob pressão ameaça o desafio. A alta pressão pode impactar a performance profissional de diferentes formas. Algumas pessoas se sentem motivadas a dar o melhor de si, enquanto a pressão como um estímulo pode ter foco total na atividade. Outras têm mais dificuldade em lidar com o que foge à normalidade, porque precisam de tempo para assimilar a situação e a cobrança uma resposta rápida, nesses casos, causa estresse e, consequentemente, afeta a produtividade. Um estudo realizado em 2019 por pesquisadores de diversas universidades americanas mostrou como isso funciona na prática e trouxe insights interessantes sobre como a forma que encaramos a pressão influencia o resultado final. A pesquisa envolveu cerca de 100 trabalhadores de diferentes áreas, incluindo saúde, educação e manufatura. Eles tiveram que executar tarefas em diferentes prazos e contextos. Aqueles que encararam a pressão como ameaça demonstraram menor autocontrole e estavam mais propensos a agir de maneiras disfuncionais, sendo rudes ou desrespeitosos. Por exemplo, já os que viram a pressão como desafio, olha aí, mostraram com maior engajamento e capacidade de lidar com a situação. Essas pessoas, inclusive, foram mais cordiais com o time ao buscar solucionar os problemas. Quem demonstrou mais resiliência também se saiu melhor em quesitos como engajamento, proficiência de tarefa e civilidade. E como lidar com a pressão no trabalho. A ciência indica que a melhor maneira de encarar a pressão no trabalho é com inteligência emocional e autocontrole, mas não é desenvolvido de uma hora para outra. É necessário investir em autoconhecimento, que leva tempo. No curto prazo, a principal atitude é ser realista ao encarar a situação. E veja algumas dicas. Seja prático. Primeira, né? Assim que receber a tarefa, busque alinhar expectativas com quem a demandou. Tente negociar prazo, tire dúvidas, peça orientação e deixe claro o que pode ser feito no tempo definido. Respire fundo. Missão aceita, mas meu coração disparou e bateu aquele medo do fracasso. Busque se acalmar. Faça respiração profunda, beba um copo d'água ou tome um pouco de ar antes de pôr a mão na massa. Identifique prioridades. Tente definir quais pontos da tarefa demandam mais atenção e qualidade. Reúna conhecimentos. A partir de uma visão do todo, avalie quais competências técnicas serão necessárias para realizar a demanda e quais metodologias podem facilitar a tomada de decisão. Busque aliados. A tarefa pode ser realizada com a ajuda de alguém? Então, encontre o parceiro, principalmente se houver alguém com habilidades complementares. Vale registrar que a proposta aqui não é transferir a atividade para outra pessoa, mas colher opiniões e conselhos, ou subdividir tarefas, desde que ela esteja de acordo em colaborar, né?
estabelecer etapas. Tente dividir o trabalho por etapas a serem concluídas, definindo uma ordem entre elas. Essa é uma forma de gerenciar a ansiedade, já que se tem a sensação de realização a cada parte concluída, explica a psicóloga Luiz Vaz. Faça pausas. Quando se está correndo contra o tempo, é difícil pensar em parar, mas fazer pausas curtas pode ajudar a refrescar as ideias. A cada etapa concluída, separe momentos para resetar sua atenção, como uma ida ao banheiro, ou um cafezinho, ou um lugar agradável, recomenda a psicóloga. E elimine distrações. Se você precisar de foco total, coloque o telefone no silencioso e ignore as informações de mensagens e de atualizações de aplicativo. Tente não desviar a atenção para o que não for urgente. Ansiedade no trabalho, o que fazer? Além disso, algumas técnicas podem contribuir para diminuir a ansiedade no trabalho. A ansiedade e o estresse, no médio e longo prazo, são elas. Praticar autocuidado, fazer exercícios físicos, manter uma alimentação balanceada e saborosa, dormir em horários e períodos regulares, fazer meditação e yoga ou outra atividade voltada para o relaxamento, ter um hobby, valorizar as interações sociais com amigos e com a família, ocupar a mente com um bom filme ou livro. Alice. Conheça Alice. Muito bom, e foi escrito pelo time Alice em 15 de agosto de 2022 e atualizado em 15 de junho de 2023. Um abraço para vocês, Alice. Excelente texto. Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar para sempre, como eu falo, dar os meus 2 centavos de contribuição. Aqui eu achei muito legal nesse texto, que é um pilar, é uma das colunas do propósito desse canal que você está assistindo aqui, do Creme do Milho, que é exatamente lidar de uma forma saudável entre o transacional do lado profissional e do lado pessoal. E aí, para isso, a gente às vezes precisa sempre estar se mantendo atualizado, buscar ajuda, buscar quem conhece do assunto, quem já passou por aquilo, para poder a gente conseguir dar o próximo passo e seguir bem. Por isso que aqui a gente sempre lê um texto de um lugar de confiança, que tem uma qualidade boa de texto, e a gente consiga aí colocar as nossas contribuições com base nas nossas experiências, no que a gente já passou e etc. Experiências pessoais e profissionais, afinal somos todos uma pessoa só. E aí, muito, muito sábio desse texto é que o trabalhar sob pressão, ele coloca um ponto interessantíssimo, que é exatamente dividir o momento, a forma como você lidar com essa pressão. Você pode ou você ficar frustrado e angustiado e ver isso como uma ameaça, como ele coloca, que é exatamente você achar que você confunde o jogador com o jogo, Às vezes a pessoa está te dando uma pressão, está pedindo um prazo, uma demanda inesperada, e você acha que você acaba levando isso para o pessoal, e você pode ver isso como uma ameaça. Ou você se posiciona e vê isso como um desafio. Você fala, opa, legal. Realmente, isso aqui está aparecendo, são as mesmas características, a mesma abordagem que a pessoa está se aproximando de você, é o mesmo problema, mas eu entendo o ambiente que eu estou, eu entendo as minhas limitações e as minhas qualidades para conseguir contribuir com a solução do que está acontecendo, e eu vejo isso como um desafio e vou lá e entrego. E aí ele coloca várias formas como você pode fazer isso. Você pode determinar, repriorizar suas atividades, você pode pedir ajuda para alguém que tem conhecimento naquilo, e pedir ajuda não quer dizer você passar essa atividade para uma pessoa e simplesmente voltar a fazer suas atividades que você estava fazendo antes, Existem umas dicas muito valiosas, Ser prático, priorizar, eliminar distrações. A gente vive numa sociedade onde isso aqui,
esse pedaço de plástico, ele distrai demais a gente. Demais. Onde a todo momento a gente está digitando um texto, está respondendo um e-mail, está em uma ligação, ou está em uma reunião, e a gente está ali no scroll, rolando vídeo, vendo a notificação de WhatsApp, vendo notificação de rede social, e isso tira o nosso foco, porque tirou o foco, deu 2, 3 segundos, você já perdeu a atenção, a linha de raciocínio, etc. E para você se reconectar com essa atividade que é importante que você está fazendo, isso pode levar um pouco mais de tempo. São umas dicas muito interessantes que eu achei, que eu gostaria e eu achei muito bacana de dividir com você. E aí o ponto é, como você lida então, que é o propósito desse vídeo hoje, né? Com essa pressão que você recebe todo dia. Alguns profissionais, dependendo do porte da empresa, do setor de atuação, do cargo que você hoje está, essa pressão ela vai ser mais frequente ou ela vai ser pontual. Tem gente que lida com pressão do 24/7. Isso faz parte. Faz parte porque está lá, tá até no job description, né, na descrição de trabalho desse profissional, que ele vai. Alguém avisou ele antes que ia acontecer isso e está tudo bem. Né? Ou então pode ser uma situação temporária, uma crise, uma reestruturação, um movimento externo, né? Um fator externo que fez com que aquele ambiente de pressão ele temporariamente ele fosse criado e etc. E etc. Mas o lidar com a pressão para fechar o tempo e o vídeo não ficar muito longo, eu achei muito bonito para a gente concluir a chave de ouro, a dica de ouro é você buscar o autoconhecimento. E na busca do autoconhecimento, você vai conseguir lidar com o que são essas pressões ou então esses pedidos inesperados. Aí você vai conseguir separar, como eu usei de bom exemplo, o jogador do jogo, o que faz parte mesmo do que roda todo o negócio, que é um processo, uma atividade, uma demanda, um pedido de um cliente, algo, um fator inesperado, uma mudança de legislação, que seja. E aí você consegue entender também, às vezes, o que tá tudo na mais pura normalidade do dia a dia, e aí você vai lidar com pessoas que não têm uma inteligência emocional muito boa. E aí essa pessoa vai fazer o microgerenciamento, ela vai colocar prazos inalcançáveis, ela vai te pedir coisas fora do que estava no seu escopo de prioridades e vai te demandar um tempo, mas no final é por uma forma de, às vezes, ela ter um certo tipo de controle e gestão sobre o que você está fazendo e etc. Enfim, para te testar, né, que a gente sabe que esses perfis corporativos eles existem. E aí você, com o autoconhecimento, você vai conseguir diferenciar o que é o negócio do que são pessoas sem equilíbrio e inteligência emocional suficiente que podem impactar a sua rotina. Com certeza eu posso te falar com base na minha experiência. Eu tenho aí uma trajetória de uns longos anos na parte corporativa, educacional e também em empresas de diversos portes e também atuação, só brasileira, internacional e etc. E isso vai fazer com que você consiga produzir com mais qualidade e confiar efetivamente com muita segurança no que você está entregando como profissional para a sua rotina, para os seus colaboradores, para os seus pares, para o seu gestor e para a sua empresa. Tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você ficou até aqui, um abração para você. Esse texto ele tem tudo a ver, faço questão de reforçar que esse texto ele tem tudo a ver com o propósito do canal do Creme do Milho. É bem-estar pessoal e profissional e como você dá o próximo passo depois que você lê um belo texto desse, e aqui a gente conversa sobre esse assunto para poder você seguir mais leve, melhor, com mais qualidade para o seu dia a dia, tá bom? Um abração, espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau!